Eu quero começar, deputado, perguntando qual foi a sua impressão a respeito da manifestação bolsonarista na Paulista, os discursos, o pastor Malafaia chamando a direita de vagabunda, de prostituta. Como é que o senhor acompanhou essa movimentação? Ficou dentro do que o senhor esperava? Foi mais pessoas do que o senhor esperava? Menos pessoas do que esperava? Queria lhe ver um pouquinho. Bom, é lógico que, né, uma manifestação bolsonarista, como eles vinham demonstrando muita força de rua, começa assim, né? Quantas pessoas tinham? E agora medido pela USP, certo? Não mais o chutão. E na Paulista, há cerca de um ano, menos até, a manifestação bolsonarista teve 185 mil pessoas. Na outra, 44 mil. E nessa, 12 mil, certo? Por aí, então, você vê o tamanho do encolhimento e da desmotivação. A segunda questão é que eles mudam de palavra de ordem, né? A outra manifestação era anistia. Eles abandonaram a anistia. Agora eles querem planejar como é que eles vão livrar a cara do Bolsonaro, entende? E como é que eles vão inviabilizar o governo Lula. E não é só eles, não, é o Congresso Nacional, na sua maioria do Centrão, a grande mídia também, eu acho que esse é o tema para a gente pegar aqui também, porque está pegando o negócio. Depois da votação de quarta-feira passada, aquilo foi uma grande armadilha, né? E o Bolsonaro, a forma como ele se dirigiu ao público, pedindo pinico, vamos e venhamos, entende? Porque ele, ontem, pela primeira vez, eles abriram a brecha para dizer que até o Flávio Bolsonaro, que só pediu o seguinte: o governador, ou quem for o candidato substituirá o Bolsonaro, tem que garantir que ele vai indultar ou anistiar. É o que ele já tinha falado, senão vai ser pela força. E ele voltou a repetir isso. Ele devia ser até preso por isso. Tá? Ou seja, ele declarou golpe de Estado antecipado, se ganharem. Então, mas olhando o visual aqui que vocês estão colocando na tela, dá uma quadra de bolsonarismo. Uma quadra. Sabe o que é isso? Entende? Então, eles erraram a mão, e eu acho que não quer dizer que o bolsonarismo acabou, não é essa a questão. Entende? Primeiro, um bando de puxa-sacos, a começar pelo Tarcísio de Freitas, que vai lá, entende? Para, na verdade, todos estão lá para ganhar o apoio do bolsonarismo raiz. Eles precisam do bolsonarismo raiz, entende? Para ganhar o Centrão, que falta pouco para eles deslancharem do governo, eles vão cair fora, minha opinião, entende? Ou vão ser expulsos pela luta política que eles começaram. A sabotagem é tão explícita que é impossível, entende? Você manter esse cinismo, porque eles não entregam nada. Então, essa é uma questão. Agora, o bolsonarismo raiz, o Bolsonaro não se conforma que ele vai ser preso. E essa é uma unanimidade. A unanimidade. Agora, ele continua trazendo no cabresto um montão de gente para dizer: eu quero ser relevante. E ontem, pela primeira vez, ele soltou o seguinte: bom, quando eu tiver 50% do Senado e quando eu tiver 50% da Câmara, eu não preciso mais ser presidente. Entende? Veja, ele tem até mais de 50% da Câmara hoje já, tá entendendo? Ele está precisando de alguns mais senadores, porque ele quer caçar os ministros do Supremo. O problema é outro, entende? É que, na verdade, o perigo que se manifesta é a volta da extrema-direita para o poder. E isso está se antecipando. E o Bolsonaro está nesse caminho, porque o Supremo Tribunal Federal precisa avançar no processo que vai levar o Bolsonaro e os generais na cadeia. Isso é uma necessidade imperiosa da democracia brasileira.
Então, quem estiver pensando, é melhor deixar para depois, eles ficam separados, eles vão se juntar só depois, aí dá insegurança nas candidaturas. É um erro político. Eu acho que não existe isso, entende? Precisa fazer justiça, precisa punir torturadores, bandidos, golpistas, generais e o Bolsonaro em primeiro lugar, defensor da tortura, do brilhante Ustra e etc. Agora, veja de trás essa manifestação. Ela não existe, né? Ela não existiu na prática. Então, isso também tem impacto, né, político. A segunda questão é que você não vê gente do Centrão lá na. Os 30 deputados foram lá, não tem gente do Centrão. Agora, esses agem, entende? Esses, União Brasil, progressistas, republicanos, entende? PSD, Kassab, toda essa turma está numa lógica de criar uma terceira via e o candidato da direita é o Bolsonaro, bolsonarista radical, entende? Invernizado até pela Rede Globo. Então, esse é o verdadeiro candidato e o perigo. Então, o Bolsonaro pode sobrar nisso, na cadeia, e depois que ele não for mais necessário, digamos assim, ele pode ficar numa situação de inferioridade. Agora, o que está pegando no momento não é só o problema do Bolsonaro, é o problema de que a grande mídia brasileira, a elite econômica brasileira, a burguesia brasileira, esta que não quer pagar imposto, que é exploradora, o agronegócio brasileiro, que é, na sua grande maioria, de extrema-direita, os seus representantes no Congresso Nacional, os bancos e assim por diante, entende? Precisam, nesse momento, dar uma demonstração de força. E isso vem através do conluio que está sendo feito com os partidos do Centrão, mais a extrema-direita, para travar a pauta econômica do Congresso, intimidar o governo, que não pode falar mais em igualdade social, em distribuição de renda, em construir dignidade para os trabalhadores, não pode arrecadar. Olha, a base do funcionamento do Estado, entende? Para ter políticas públicas é ter uma arrecadação. Então, não é verdade que o Brasil está insolúvel. É mentira. E isso está sendo pregado, inclusive pelos canais de televisão. É muito grave o que está acontecendo. O Brasil está crescendo, o dólar está na menor posição desde setembro do ano passado, 5,4%. Tá? A Bolsa subiu, está quase 140 mil de novo. Aumentou o fluxo de capital para o Brasil, diminuiu brutalmente o desemprego, se gerou muito emprego com carteira assinada e quase 30 bilhões entraram de fluxo estrangeiro de capital, que eles falaram que iam fugir, porque o Brasil era insolúvel e assim por diante. Então, isso é uma grande mentira. Então, a inflação vai explodir? Mentira. A inflação está em queda e mais, ela está só um pouco acima da banda da meta. Isso é mentira. E eles querem manter 15% de juros, 15% é um dos maiores do mundo, mais de 8% de juro real, e depois eles vão falar, mas isso explode a dívida pública, ou seja, eles tensionam para subir os juros, e depois ele falou que a dívida pública vai explodir, a relação dívida-PIB. Se mente descaradamente, a elite brasileira não quer um governo progressista, democrático. Eu não estou falando nem que é um projeto de esquerda puro, não é verdade, entende? Então, o que nós estamos que ver nesse momento é que existe, sim, uma grande conspiração. E, de tabela, eles podem liberar o Bolsonaro, voltando à nossa conversa inicial. Então, passar pano, entende? Pacificar o país, como o Bolsonaro falou ontem. No juízo final, entende? Vocês vão ver que a gente tinha que ter pacificado o país. É muito cinismo. O que nós estamos vivendo é um sistema de desinformação que trabalha contra o povo brasileiro.
o Congresso Nacional, na sua grande maioria, trabalha contra os interesses da população hoje. Eles precisam ser expostos e denunciados, a começar pelo presidente da Câmara e do Senado.